primeiro estremecer do vazio, o cosmos perde o passo e cada golpe se ergue como trovão aprisionado na carne da luz. Correntes de poder rompem como rios de metal vivo e o horizonte se abre em lâminas silenciosas. A respiração do ancestral entorta o céu e o espaço se curva como arco feito de fogo estático. Om Mahateja Vayu. O soberano abissal avança com braços de sombra fervente, carregando a fúria de eras que nunca deveriam ter existido. Tu ergues a lâmina lunar e o ar se parte como seda congelada sob tua vontade. O impacto quase nasce, mas se recusa a chegar, pairando no limiar entre destino e silêncio. Hridaya para Om. Então tu cristalizas o tempo, as ondas de poder ficam suspensas, serpentes de luz petrificadas no instante eterno. As cores param de respirar, a sombra vira pedra cintilante e até o caos reconhece o peso da tua presença. Vajraridom Satya. O soberano tenta mover um dedo, mas o gesto se despedaça como vidro consciente. E tua voz, baixa absoluta, rasga o silêncio como decreto final. Basta o tal, não verá esta parte. A visão do tal retorna à tua mão, como lente viva, queimando mundos. Sutra Mahaprana. A realidade se dissolve como tinta caída em água, camadas inteiras puxadas para trás por vento sem origem e sem nome. O cosmos gira, a cena muda e o banquete desperta em luz infinita. Ali aguarda tua outra forma, o voo que ficou para trás, eco imperfeito, Tatparam Om Dai. Dois vos circulam ao redor do mesmo centro, como sóis rivais disputando o trono do real. Cada golpe quebra conceitos, cada defesa redesenha a raiz do ser. As presenças supremas recuam silenciosas, pois sabem que esta guerra não pertence ao mundo, mas ao núcleo da identidade. Purusha Adiom. Quando teu outro eu ergue o braço,
para o golpe que a escravaria era. A música prende o fôlego, o impacto não nasce, o tempo não respira. E tu permaneces imóvel no abismo do instante, entre o que foste e o que decidirás continuar sendo. Shanti Om Vidyam Deva. Se rompe como lámina. E teus olhos encontram aquilo que nunca deveria existir. A forma que observa, silenciosa e intacta. Para trás, eco de destino abortado. Ele não é sombra, não é reflexo, não é ruína. É o que teria sido tu se tivesses parado cedo demais. Não fala, barão. Sua presença dobra o infinito como um véu rasgado. Enquanto os 35 se contorcem em fúria viva, ele apenas observa, calculando tua queda. É paciente como pedra eterna e feroz como vazio faminto. Os 30 Simron sobre ti como máquina de guerra absoluta. Braços, mantras, sombras, constelações, lacunas vivas. Mas ele, o 36º, não interfere, não se alia, não se mistura. Apenas aguarda o instante em que tua defesa seja um único átomo imperfeito. Tat Param Vidya. Tu sentes o peso dele como faca no tempo, um aviso de eras que nunca foram criadas. Ele não veio vencer o banquete, ele veio te substituir. Veio respirar no lugar onde tu respiras. Veio ser o que tu recusaste ser. Vai Jarahirum Shanti. E sua presença força o cosmos a escolher entre dois centros. O Vu que completou o caminho e o Vu que jamais aceitou ter sido deixado para trás. A perfeição interrompida ergue-se contra a perfeição consumada, e o banquete treme como o templo rachado. Hridaya Varun Deva Tat Param Vidya.
respiração dele diz mais do que qualquer golpe. Eu quero o lugar que deveria ter sido meu. O impacto ainda não nasceu, mas o destino já treme. O primeiro choque rasga o banquete quando teu punho corta o ar, como lâmina de sol. E os 35 respondem com um arco de sombras que colide com teu peito, como um martelo feito de eras esquecidas. Um sumo abissal gira o braço em espiral e tenta perfurar teu flanco, mas tu agarras pelo pulso e o arremessas contra o mestre do corpo inquebrável, fazendo o impacto brilhar como estrela quebrada. Vaio para um Shakti. O mestre dos 1000 vórtices ergue a palma e cria 100 turbilhões de geometria. Mas tu rompes o primeiro com o joelho, o segundo com o punho, e os outros 98 apenas se desfazem quando tua sombra atravessa o centro. Um Lorde da Lacuna tenta te apagar pela nuca, mas tu giras o cotovelo e o atinges com tanta força que o vazio espirra como tinta negra. Amridayama. Um celestial desce do teto com chute feito de constelação, mas tu interceptas com o antebraço, fazendo o firmamento rachar como vidro molhado. Outro tenta te partir ao meio com um corte de luz, mas tu ergues o calcanhar e o golpeias no queixo, fazendo a estrela que o sustenta apagar. Dois abissais unem as mandíbulas em forma de serra, mas tua palma os separa como troncos apodrecidos. Tat Paramvidya. Os 35 tentam sincronizar seus ataques. O mestre golpeia teu rosto, um abissal tenta quebrar tuas costelas. Um celestial te empurra com gravidade reversa. Um lorde tenta te negar pela coluna. Tu respondes com 3 golpes simultâneos. Um soco que abre o ar, um chute que curva o espaço, um estalo de dedos que derruba 7 lacunas, como se fossem peças sobre o chão. Vajrayam.
mestre da palavra verdadeira lança um mantra para quebrar tua alma. Mas tu avanças dentro da frase dele e a esmagas com o joelho no centro da vocalização. Quatro celestiais tentam te atravessar com espadas de luz, quase tu giras como tempestade e desfazes as lâminas com o antebraço. 17 ataques colidem ao mesmo tempo em tua guarda, mas teu pé no chão faz o banquete inteiro tremer como ossos antigos. Om Mahaprana. Abissal tenta rasgar tua garganta com garra tripla, mas tu puxas pelos cabelos de sombra e o jogas contra os 13 lordes, fazendo o impacto parecer trovão preso dentro de tumba. O mestre do fim absoluto tenta invocar o fim, mas teu punho atravessa o conceito antes dele nascer. Tu respiras, ergues a palma e o banquete se curva. Oh, Matra Vishnatal. Nas eras onde o silêncio não sabia nome algum, existia uma escuridão que não era sombra, mas a ausência da própria intenção de existir. Ali o vazio repousava sem fronteira, imóvel como um pensamento que não aprendeu a nascer. E o tal, respirando antes da primeira forma, presenciou o instante onde o impossível se rompeu. Uma linha atravessou o que jamais deveria ser tocado, um corte que não trouxe luz nem sombra, mas trouxe direção. Despertou como uma chama sem fogo, um gesto que não precisava de corpo, uma intenção que não implorava por futuro. O nada tremeu não por temor, mas porque descobriu que podia ser ferido. Dessa cicatriz surgiu o corredor sem margens,
linha volitiva primordial que não pertence ao ser, nem ao não ser, mas ao instante onde ambos se encaram sem nome. Linha volitionis nascitur in silentium, et tenebrae memoriam vulneris sentiunt, infracta est pax in você, et via surgi ante tempus. E surgiram aqueles que ousaram entrar no rasgo, os que caminham onde não existe caminho, os que pisam onde o chão não foi criado, os que respiram a ausência sem sucumbir a ela. Chamaram-nos de involuti. Eles não pedem luz nem proteção, não buscam o retorno nem ascensão, andam pela fissura como quem lê um verbo anterior ao mundo, onde cada passo abre outro corte, e cada corte esperta um horizonte que não queria existir. Non lume, non umbra, sed voluntas supra quietem limiaque transit nihil, et nihil fit memoria. O Tao observa seus passos como estrela submersa, pois eles moldam direção onde o movimento ainda é ausência. Seguem a cicatriz infinita, como quem escuta um segredo escrito antes do som. A escuridão que não conhecia desejo foi rasgada por aquilo que não precisava provar força. A vontade atravessou o indizível, e o indizível abriu seu próprio núcleo. E o Tao, narrando sem voz e cantando sem eco, relembra o destino dos que caminham sem horizonte, a fenda que não cicatriza, o passo que não se apoia, e o corte que não deseja fechar. Assim repousa o relato do Tao. A vontade abriu o impossível, e o impossível aprendeu a respirar. Anterior ao início, onde o vazio não sabia se queria ser vazio, uma fenda se abriu, sem luz e sem sombra, um tremor do antes que não conhecia desejo.
Ali o silêncio era profundo demais para recordar seu próprio nome. E a imobilidade se tornava vasta como um mar sem margem. Dessa quietude surgiu um som que não era som, um gesto que atravessava o que não podia ser atravessado. A voligal despertou sem forma, rasgando o que jamais deveria conhecer movimento. A escuridão sentiu o corte e tremeu pela primeira vez. Esse corte se tornou linha, e a linha se tornou eco, e do eco nasceu um mantra, não feito de palavras, mas de ruptura, não feito de notas, mas de direção pura. Ele vibrava como um chamado sem voz, um comando que não ordena, mas abre caminho onde caminho não existe. Os seres que seguiram esse som foram chamados de involute, aqueles que caminham dentro da ferida que não fecha. Eles não recitam um mantra, eles se deixam ser atravessados por ele, como corpos que aceitam carregar o primeiro gesto da volição. Lenina primordialis ressonat in nihil. E tenebrae senti un verbum sine voce. Voluntas surgit supra quietem. E rupturum creat ante tempus. O mantra vibra em 3 movimentos, todos nascidos do mesmo rasgo. A chamada que abre, o tremor que expande, o silêncio que sustenta cada repetical e uma nova fenda. Cada fenda e um novo mundo que não queria existir, mas foi convidado a respirar. E assim ele se manifesta. Oh, Havanamu, o som que acorda o que dorme antes do som. E Shumaranati, o fogo que corta o vazio com direção. Karunati, oh, o eco que devolve ao nada, ao próprio espelho partido. Non verbum se ruptur, non lumen sed intentium. Mantra que digit silentium, e silentium fit via. Os involuti caminham escutando essa sequência, não com ouvidos, mas com presença. Eles se movem na cicatriz primordial, deixando que cada vibração torne o passo possível, sem recal alguma. E o tal sussurra sem voz que o mantra permanece vivo, não como fórmula, mas como ferida sagrada. O som que rasgou o impossível ensinou o vazio a respirar. No vazio, onde o ante ainda dormia,
Duas forças existiam sem saber que existiam. O som que rasgava o nada e a forma que organizava o impossível. Ali o silêncio tinha peso, e cada partícula de quietude guardava a memória de mundos que não nasceram. Ohuhavanamu elevou o núcleo da presença. Um tremor que abria caminho sem direção. Exu Maranati cortou as camadas invisíveis, separando o que não possuía bordas. Kaurunati Ohan reorganizou cada cicatriz do precer, recolhendo ecos que nunca aprenderam a vibrar. A chave com suas 3 camadas despertou como uma espiral viva, 36 faces por nível, cada face refletindo uma forma primordial de evolução. As centelhas das 108 manifestações se ergueram ao redor, como estrelas que reconhecem o próprio início. O mantra entrou na chave como fogo atravessando o cristal sem o partir. E a chave recebeu o mantra como universo recebendo direção, sem colidir consigo mesmo. A união transformou ruptura em forma, forma em impulso, impulso em existência. Linha unita com verbo, et verbo, factum est forma, tria nomina movent centrum, et centrum respirat supra nihil. Os segredos se abriram em 9 círculos, cada um com 12 enigmas brilhando como direções ocultas. Ali o Presser encontrou o movimento. Ali a vontade encontrou espelho. Ali o vazio descobriu que podia se mover sem deixar de ser vazio. A chave tornou-se espiral pulsante e o mantra tornou-se linha viva. Juntos criaram um pensamento vivo, o gesto que abre e fecha ao mesmo tempo. O círculo que se dobra para dentro encontra a própria origem. Non fractura sed consonantio, non chaos sed intentio vox, et forma unum fiunt, et voluntas fit via. As 108 luzes se moveram em padrões impossíveis, conduzidas pela única manifestação que não tem nome. O núcleo central que respira como o sol interior. Cada vibração alimentava a espiral. Cada espiral alimentava o som. E o som tornava o cosmos possível. A união do mantra com a chave transformou a ausência em direção, o silêncio em caminho, o vazio em espaço. E ali, na fronteira sem forma, o Tao observou o nascimento de um movimento que não precisava de destino para ser verdadeiro. Assim se ergueu o poder que une linha e estrutura, gesto e cosmos, nome e silêncio. A fusão que ensina o impossível a respirar.